Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito bom estar aqui combatendo o bom combate. Que bom poder vê-los. O poder da fé. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No Evangelho de Mateus: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esta montanha: te transporta daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso foi falado no Evangelho de Mateus 17, 14 a 20. Está na Bíblia, no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, também conhecida como Antigo Testamento. A palavra Bíblia significa em grego livros, e testamento significa aliança. O Velho Testamento, ele foi escrito num período em torno de 1000 anos antes de Cristo. Ele se tratava basicamente da vida do povo de Israel e da sua relação com a divindade. Já no Velho Testamento, através do profeta Jeremias, havia uma previsão de uma nova aliança. Essa nova aliança, esse Novo Testamento, ele aconteceu a partir da vinda de Jesus, que não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus apóstolos, foram os seus seguidores, foram pessoas que estavam junto com ele e que puderam, então, contar aquilo que vivenciaram. O Novo Testamento, então, tem os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem uma parte chamada que é o livro histórico, que são os Atos dos Apóstolos. Depois tem as cartas, que a maioria são de Paulo. E tem o Apocalipse, que a palavra Apocalipse significa revelação. Esse é o Novo Testamento. O Novo Testamento, então, ele fala da vida e do legado de Jesus e de algumas situações entre os apóstolos e seus seguidores. Esse é o Novo Testamento. E essa passagem que eu falei de Mateus está no Novo Testamento. O Novo Testamento foi originalmente feito em grego, né? Tem uma tradução muito boa do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, que é um grande espírita, um grande divulgador da doutrina espírita, uma pessoa de uma capacidade intelectual, moral, ética muito elevada. E por que eu estou falando tudo isso? Nós começamos então falando sobre o poder da fé em uma passagem de Mateus. E aonde que entra isso na doutrina espírita? Esse livro de Mateus, ele entra no Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse Evangelho é um novo Evangelho? Não, esse Evangelho não é um novo Evangelho. Os espíritos ou os espíritas não escreveram um novo Evangelho. Esse é o Evangelho citado por Mateus, Marcos, Lucas e João, traduzido do grego. E o que tem de diferente? Não tem nada diferente. Mas ele diz ali, segundo o Espiritismo. Agora a gente vai descobrir um pouquinho por que é segundo o Espiritismo. Porque tem a luz do Espiritismo. Porque já Jesus falou que viria um Consolador, viria o Espírito da Verdade para iluminar as palavras dele, iluminar os atos dele, iluminar no sentido de dar claridade intelectual para que possamos entender. E Jesus falou como? Através de parábolas, porque no Antigo Testamento, 1000 anos antes de Jesus, aquele povo de Israel era um povo muito primitivo. E quando Jesus chega na terra, ele ainda encontra um povo primitivo, muito primitivo,
pervertido, no sentido da perversão moral, da perversão política, da perversão da fé. E Jesus então começa a falar através de parábolas, que é uma forma de fazer com que aquele povo pudesse entender e que as palavras dele durassem até o final dos tempos, como foi também previsto no Evangelho. E através de parábolas ele falou que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover uma montanha. Olha só, uma montanha. Vamos imaginar uma montanha, o Cambirela. O Cambirela é uma montanha, que alguns falam que é um morro, mas é uma montanha, que fica num município que é belo por natureza, que é chamado Palhoça, que é belo por natureza. E nós temos a honra, o orgulho, a felicidade de morar num município que tem montanha, que tem cachoeira, que tem praia com 8 km de extensão, que tem praia pequena, que tem praia grande, praia com água fria, praia com onda, sem onda, montanhas para todos os tipos. Nós moramos nesse município e tem uma montanha. E mesmo com toda a nossa fé, se nós nos reuníssemos, nós conseguiríamos mover essa montanha? Jamais, né? Não tem como mover essa montanha. Então, o que Jesus falou? Está errado o que Jesus falou? Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala disso. No sentido próprio, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvide de si. Claro, nós temos aí pessoas que conseguem escalar montanhas, pessoas que conseguem participar de provas de atletismo, correr mais de 40 quilômetros. Essa pessoa tem que ter uma fé muito grande em si. Algumas pessoas que conseguem remover, às vezes, um objeto, porque tem alguém que está preso embaixo, e que se não tivesse essa fé, não tivesse essa confiança em si, não conseguiria fazer. Mas tem um limite, né? E não chega ao limite de uma montanha, né? De mover uma montanha. Então, quando Jesus fala dessa montanha, ele unicamente o fala no sentido moral. Assim nos diz o Evangelho. Quais são essas montanhas? Os Espíritos falam que são as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, as resistências que nós temos, resistência à mudança, resistência a novas ideias, resistência aos nossos apegos, a nossa má vontade. Às vezes nós queremos fazer algo grandioso, queremos de repente conseguir alguma coisa inusitada e temos má vontade para fazer as pequenas coisas. A má vontade é uma das montanhas. Os preconceitos de todos os tipos, esse pré-conceito de alguma coisa, né? Eu acredito que é assim e será assim. Então pense numa pessoa preconceituosa, né? Vocês devem estar imaginando agora, poxa, aquela pessoa tão preconceituosa. Ok, agora pense nos seus preconceitos, né? Nos nossos preconceitos. Tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Isso é 8 ou 80. Eu gosto disso eu não gosto. O interesse material. O interesse material. É importante termos bens materiais? Isso já foi falado aqui diversas vezes, né? Sim, é muito importante o conforto, os bens materiais. Se eu não tivesse um carro bom, confortável, com segurança, eu não teria chego aqui hoje. Então é importante, o bem material ele é importante, faz parte do crescimento, desenvolvimento da nossa inteligência, buscar conforto, buscar uma casa melhor, ter uma roupa mais adequada, mais confortável. Agora, o apego ao bem material, de forma que você não consegue ver o outro, que você não consegue pensar e agir, a não ser em acumular coisas, é desse interesse material que aqui fala que é uma das montanhas, que leva ao egoísmo de querer tudo para si. Não, mas eu não quero para mim, eu já tenho 10 imóveis, tenho muitos bens móveis, mas eu tenho 3 filhos, eu tenho que deixar para eles.
Então, não seriam os filhos uma justificativa para isso? Aquele egoísmo com justificativa, né? O fanatismo, as paixões orgulhosas, são essas montanhas que Jesus estava falando. É isso que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dessa passagem, dessa citação de Mateus 17, 14 a 20, onde Jesus fala dessas montanhas, dessa montanha. Então, nós temos tudo isso aqui dentro dessa montanha, as paixões orgulhosas. O que seriam essas paixões orgulhosas, né? Essa semana eu estive ali aqui no sul, aqui em Garopaba, em Bertuba, e daí falaram na casa que eu estava que final de semana a família não iria se reunir. Ela estava aqui, a família veio de outro estado e não iria se reunir porque ia ter um jogo de futebol, tinham 2 times lá, e daí quando esses 2 times jogavam, a família ficava dividida e dependendo do resultado, depois um não falava com o outro durante a semana. Tal. Paixões orgulhosas. Então, de repente, pessoas intelectualizadas, ligadas a tamanhas besteiras. Pessoas que têm um crescimento horizontal, que é o acadêmico, muito extenso, mas sem um crescimento vertical, um crescimento espiritual. Então, tem aquele crescimento acadêmico, mestrado, doutorado, e daí, de repente, elegeu um partido político. E esse partido se acabou, foi todo mundo preso, e ele continua brigando, porque é uma paixão orgulhosa. Eu morro junto, ou esse tem palavra, ele morre junto. São dessas montanhas, dessas paixões orgulhosas, desse fanatismo. E quando Jesus quando ele chegou na terra, para cumprir a missão dele como ser encarnado aqui, havia muito essa divisão, né? Jesus era um judeu, a maioria dos que estavam junto com ele eram judeus. Foi crucificado pelos judeus. Então, esse fanatismo, essa loucura do homem estava muito em voga naquele tempo. E eu pergunto hoje, será como é que está isso, né? O quanto isso é fomentado para dividir famílias, essas montanhas. Daí tem o grupo de WhatsApp da família. Daí saiu Joãozinho e Paulinho, porque a matriarca da família falou: eu gosto desse candidato, eu acho que vai ser bom. Não falo mais com ela. Acabou. E não fala mais. Para que isso? Essas montanhas. Paixões orgulhosas, deixando essa política de lado. A minha religião é melhor que a tua. Não. É assim, ó. Aqui é tal, e nós que somos espíritos, nós estamos aqui em cima, nós somos os melhores. Em lugar nenhum está escrito isso. Ninguém é melhor que ninguém. Nesse sentido, né? Então, qual a religião que é melhor? O Divaldo Pereira Franco fala que prefere um ateu que seja bom de coração, do que um religioso que não seja ético, que pratique o mal, alguma coisa nesse sentido ele fala, né? Então, essas paixões orgulhosas das religiões, que leva a tantos e tantas separações, famílias separadas, que leva à morte. Por que esse Evangelho segundo o Espiritismo só chegou agora em 1857, eu já ia botar em... O Evangelho foi em 864, o Livro dos Espíritos em 857. Por que isso não veio antes? Porque se viesse 200 anos antes do que veio, a pessoa seria queimada numa fogueira. E quem queimaria? O Estado? Não. Quem queimaria seria a igreja dominante da época. Queimaria bem devagarinho. Se alguém quer ler alguma coisa sobre isso, é bem devagarinho, não queima rápido não, para poder, em nome de Jesus, depurar-se.
Olha o que o fanatismo faz. A paixão orgulhosa. E são dessas montanhas que Jesus está falando. Não é do Candiral, que é uma montanha maravilhosa que ali está, e atrás do Candiral tem uma cadeia de montanhas gigantes. Não precisa voar para ver isso, basta ir lá na Praia da Pinheira. Quem não foi, vá. E vai observar toda a cadeia de montanhas. Vai ter gente que não vai saber qual é o Candiral. Existe, então, aqui segundo o Evangelho, a fé robusta e a fé vacilante. A fé robusta é aquela que dá perseverança e energias, recursos para que se vençam obstáculos. É a fé que você acredita mesmo. E a fé vacilante qual é? Vacilante é aquela da hesitação, aquela que dá o passo e volta, é aquela que resulta da incerteza, que aproveitam os adversários que se tem de combater. Quem são os adversários que nós temos de combater com a fé? Paixões orgulhosas, fanatismo, egoísmo, interesse, preconceito. É a montanha. É só pensar na montanha. A montanha está recheada com tudo aquilo ali que a gente falou. Então, quando a tua fé é vacilante, você se deixa vencer por algum desses adversários. E o que é um conceito de fé? Fé é a confiança que se tem na realização de alguma coisa. Ponto. De repente alguém diga aqui, eu não tenho fé. Peraí, como tu não tem fé? Como é que tu sabe que esse teto não vai cair em cima de nós? Como é que eu sei que não botaram nada nessa água? Acho que não botaram. Acho que passou. Efeito do ar-condicionado. Então, o indivíduo vai dizer, eu não tenho fé, mas ele pega o barco e vai no mar pescar. Tem que ter muita fé. Para imaginar que vai jogar uma isca lá e naquele mar imenso vai vir um peixinho e vai morder a isca. Tem que ter muita fé. Todos nós temos fé. De alguma forma temos. Essa fé é chamada da fé natural. É a fé espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional. Tu não pensa nela, tu atende. Característica normal do ser humano. Essa fé normal que está íncita, que está dentro de nós, ela já está lá no nosso inconsciente. Nós não temos acesso direto ao nosso inconsciente, ela está lá. E lá no nosso inconsciente, além de todas as nossas experiências primárias que nós temos, infantis, como falou Sigmund Freud, toda a experiência de uma coletividade, do conhecimento coletivo, como falou Carl Gustav Jung, toda essa experiência das vidas transatas, das vidas passadas, como fala a doutrina espírita. Toda essa experiência está lá no nosso inconsciente, está toda guardadinha lá. E que de alguma forma ela aflora, assim como a ideia que existe algo além de nós. Isso já está dentro de nós. Então essa é a fé natural. E existe a fé adquirida, que é a conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. É a fé raciocinada. Essa é a fé que nos é apresentada pela doutrina espírita. A fé raciocinada. Por que isso acontece? Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Todas as curas realizadas, tudo isso tem uma explicação de manipulação de fluido magnético, de domínio das energias, de conseguir identificar, da vidência, da capacidade mediúnica de quem estava envolvido. Não existe mágica.
toda tecnologia nova posta em ação é conhecida como mágica, é vista como uma mágica, uma tecnologia. Por exemplo, você vai lá e aciona o controlezinho aqui do ar condicionado e ele liga e desliga. Como isso pode acontecer? Talvez lá atrás, quando isso começou a acontecer, nossa, é uma mágica, né? Poderia até ser visto como um milagre. Daqui sai um raio, sai uma energia que vai até lá, consegue codificar e consegue manifestar aquilo que foi desejado. Então, não existe dogma, não existe mágica na fé raciocinada. O que existe é um motivo. E esse motivo, ele tem explicação científica, ele tem explicação filosófica, como nós vamos ver aqui. A fé raciocinada é proposta pela doutrina espírita, que é estimulante, psicoterapêutica e consoladora. Diferente da fé dogmática, que é proibida, que é proibitiva e geradora de culpa e castradora. Né? A fé dogmática é aquela que proíbe, isso não pode. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Porque não pode. Geradora de culpa. Se tu fizer isso, você vai para o inferno, você vai se tornar uma pessoa mal eternamente, vai queimar, vai ter uma pena eterna, um suplício eterno. E castradora, que não te deixa ir à frente, não te deixa pensar, não te deixa raciocinar. Essa é a fé dogmática. A fé que nós trabalhamos não é dogmática. A fé raciocinada é a fé que estabelece parâmetros de segurança através das contribuições dos estudos científicos. Por que tal coisa acontece? Porque está envolvido com uma questão científica. É racional, é lógica, existe uma lógica. Possui suporte filosófico. Se vocês observarem as palestras do Divaldo Franco, é uma aula de filosofia, de ciências em geral, biologia, de física quântica, de psicologia, geografia, matemática, química. Por que ele fala tudo isso? Porque ele é pedante, porque ele quer mostrar para todos nós que ele tem conhecimento? Não. Porque existe um suporte filosófico e científico para a nossa doutrina. A nossa doutrina está aqui. Isso aqui nós devemos estudar, devemos, se tivermos interesse, de nos aperfeiçoarmos. Está aqui. Ó. Ninguém vai chegar para você e dizer, estude isso. Né? Se você tiver interesse, você vai estudar. Está aqui. E tem todo um suporte. E esse suporte é que faz então a fé raciocinada. Por que isso ocorreu? Então possui suporte filosófico para explicar as ocorrências morais, sociais e o destino do sofrimento. E o destino do sofrimento, porque tem pessoas que nascem uma família abastada, com tantas coisas, com tantos recursos materiais, outras nascem numa situação tão difícil, com alguma deficiência de repente física, numa área de risco. Né? Por que isso acontece? Aqui no Evangelho, aqui nas palavras do Espiritismo, a gente entende por que isso acontece. Principalmente por ter a fé que a nossa vida continua. Nós somos eternos. E por que nós somos eternos? Ah, porque nós somos, é isso aí, pronto. Não, não é assim. Porque os Espíritos vêm conversar conosco e dizer isso para a gente. Nós temos a comprovação disso. Aqui fala as possibilidades de triunfo em relação ao futuro. Então, a partir do momento que nós estamos embasados nessa fé, que é uma fé raciocinada, nós começamos a ter essa esperança de um futuro melhor. Mas não é aquela fé de ficar parado e esperar que as coisas aconteçam. Né? Vou ficar parado, eu queria tanto que pintasse a minha casa. Né? Eu fico parado ali com uma fé que a minha casa vai ser pintada. Vai aparecer alguém que vai botar a lata de tinta ali para mim. Na cor que eu quero, claro, né? Porque dependendo da cor também não dá, né? Daí colocou a lata de tinta que vai vir alguém que vai pintar a minha casa. Então, esse tipo de fé
é uma fé infantil. Uma fé infantil, uma crença infantil da criança que acha que um dia vai construir uma Disneylândia no quintal de casa. E não é disso que se está falando. Não é disso que se está falando. Existe uma outra questão também, que é a fé da barganha. Aquela fé que é o seguinte, meus irmãos, aqui então está tudo certo, eu sei que vocês têm vários negócios pessoais, e quem ajudar com uma quantidade aqui, nós vamos fazer um trabalho para que o teu negócio, que você vende frango lá, vende 10 frangos por semana, vai começar a vender 100 frangos por semana. Então essa fé da barganha é muito utilizada por muitos segmentos religiosos. E aqui nós não utilizamos isso, por quê? Porque isso não é a fé racional, a fé em que nós somos seres eternos, que nós estamos aqui por passagem, que nós fomos criados todos iguais, imperfeitos, ignorantes, e que cada um está na sua escalada, está no seu degrau, e que para subir o degrau é um processo de responsabilização individual. Ninguém vai subir o degrau por você. Não tem alguém aqui que vai te ajudar a subir, vai subir o degrau por você. Ajuda você vai ter psicoterapêutica, energética, através da água fluidificada, através da psicoterapia da palavra, através do calor dos irmãos. Agora, quem vai ter que subir o degrau é você. Não tem um espírito que vai subir para ti, ou tem um guru aqui na casa que ele coloca a mão em cima de ti e tu pula o degrau. Isso não existe na nossa psicologia espírita e na nossa forma de manifestar a nossa fé. Então, meus irmãos, para hoje era isso que nós temos. Espero que possamos ter uma reflexão sobre essa palavra fé e que possamos sair daqui e hoje à noite pensar um pouquinho em como eu posso aperfeiçoar a minha fé. Está tudo aqui nesses livros, não precisa de mais nada. Obrigado.